Muito bem, neste espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o nosso comentarista, professor Saul Sastre. E aí, professor, como é que está a coisa? Tudo bem, né? Segundo semestre já aí. Frio, né? Que Segundo loucura semestre já, frio. né? Segundo semestre já, né? Pois é, O ano hoje começa. Hoje marcando, né, essa semana marcando o início do segundo semestre de 2021. A gente sempre diz nessas datas assim, parece mentira, né? Parece que passou 30 minutos, não 6 meses, né? E é até bom que passe rápido, né, Saul, que com a mesma rapidez que está passando o tempo, nós passemos também a reduzir essa preocupação com a pandemia, né? Porque em nível de empresa, em nível de atividade econômica, nós precisamos ainda agora ter uma certa agilidade, né? Quer dizer, aumentar esta reação da economia. Tu trabalha bem nesse meio, né? E eu acho que a partir daí as coisas começam a voltar aos seus lugares devidos. Exato. Eu lembro ainda do ano passado, nós estávamos conversando sobre esse momento, né, de segundo semestre, tinha toda uma expectativa positiva também, mas era mais na expectativa, né? Esse ano a gente tem algumas evidências que chamam muito a atenção, Silvio. Por exemplo, o governo estadual, ele noticiou, né, semana passada, que a Expo Inter vai acontecer de forma presencial em setembro. As vacinas também, já está na faixa dos 50 e poucos anos, né? Então, assim, o que isso traz, né? Isso traz um otimismo grande para os negócios, né? A gente começa a ver a nossa economia crescer, sinais de movimentações das reformas, né? Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter, dos 4 semestres que passaram, que seriam os 2 de 2020 com pandemia e os 2 de 2021, esse se configura como o melhor semestre nesses 2 anos fatídicos para a economia. E reitero, né, falo isso há praticamente 1 ano e meio, não deveríamos ter fechado como fechamos o lockdown. Ele ficou provado que hoje nós estamos também em crise de pandemia, mas está todo mundo trabalhando com os devidos cuidados. Não sei se tu lembra, Silvio, ano passado nem se falava quase em cuidados, se falava mais vou botar a palavra reclusão, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Lockdown. Era só o que se falava, né? Então hoje fica provado que a economia ela tem que acontecer para que não haja então um colapso geral da sociedade. E aliás, é bom que a gente sempre frise, eu sempre, quando tenho oportunidade nos meus espaços de rádio e de televisão, eu friso isso. Onde houve lockdown, ali morreram mais pessoas. Ou seja, a ciência, aquela que foi tão vendida para nós aqui, ela não funcionou nessas questões. O que funciona é o comportamento das pessoas, não precisava fechar comércio, ter exatamente uma campanha publicitária que não houve. O governo federal mandou para os estados dinheiro, que hoje os governadores estão sendo isentos de culpabilidade, porque o Supremo não quer averiguar verdadeiramente quem foram os culpados pelo desvio de dinheiro. Aqui no estado tivemos, sim, desvio de dinheiro. O governador pagou o salário dos funcionários graças ao recurso que o Bolsonaro mandou para outra área, que era a da saúde. Enfim, então está provado ao governador do estado, aos governadores de modo geral, e principalmente de São Paulo e daqui, que são muito alinhados, os dois do PSDB, PT, que não funcionou o lockdown. Essa história de ciência, vamos parar com isso. Então, aqui, se a ciência funcionou, governador, o senhor é responsável porque usou a ciência por matar mais de 30 mil gaúchos. Se isso vale para o governo federal, governador Eduardo Leite, vale para o senhor. O senhor é responsável, é um genocida também. Se chama o Bolsonaro de genocida, né? O que dizer dos governadores que tiveram realmente a administração da pandemia? Então, vamos parar com essa história, ninguém é ingênuo aqui mais no estado, né? E cair nessa conversinha dos governadores, principalmente do PSDB-PT, porque PSDB-PT é a mesma coisa, é a mesma porcaria. Bom, mas, Saul, uma das coisas que realmente nos anima nessas questões não é só a atividade econômica que está sendo reativada, mas, sobretudo, o seguinte, né? A necessidade das empresas não só se reciclarem do ponto de vista da produção, da relação com o mercado, mas na questão dos recursos humanos, né? E aí é uma coisa importante, as empresas têm que se preocupar com isso, porque o recurso humano, a partir dessa nova situação da pandemia, ele terá que ser diferente. Ele terá que ter uma qualificação maior e mais adequada aos novos tempos. O que te parece? Pois é, Silvia, semana passada eu ainda fiz um comentário aqui na TV, né, sobre o livro de Thomas Kuhn, que ele escreveu lá em 1962, onde ele traz a figura do paradigma, né, dizendo que o conhecimento ele não é como se fosse uma parede de tijolos que tu coloca um em cima do outro, mas sim através de revoluções, né. E o que o Kuhn tem a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo? Porque
eu fui pesquisar, fui buscar respostas, né, em obras, em livros seminais, porque muitas vezes os clientes perguntam para a gente, tá, a gente tem otimismo, a gente tem, vamos lá e vamos tocar, mas chega uma hora que a realidade ela vai massacrando, né? E a economia trancando, a economia trancando, a economia agora mesmo, um cliente nosso lá de Manaus está vivendo um momento difícil de novo, né, dos negócios, tudo muito fechado, toda uma pandemia muito forte. Então, a ideia é o seguinte, quem administrava, como nós administrávamos nossos negócios até fevereiro, março de 2020, aquela fórmula lá não funciona para hoje mais. Então, o que acontece? Aí entra as pessoas, entra a gestão, entra o empreendedorismo, né? Tu não consegue tocar a tua empresa hoje na mesma ótica que era de um ano e meio atrás, e parece mentira, 1 ano e meio atrás só. Então, houve uma grande quebra de paradigma e agora é um novo formato de gestão que vem por aí. E tu vê, né, um cara à frente do tempo dele, claro, o Thomas Kuhn é um estadunidense, né, um norte-americano, professor que esse pensamento revolucionou a ciência na época, né, onde ele diz que a evolução da humanidade se dá por revoluções. Então, nós estamos, sim, passando por um período de crise, está vindo toda uma revolução de gestão. E não é a revolução no sentido que muita gente prega aqui, né? É uma revolução como uma revolução industrial, né? É uma revolução teve a máquina a silenciosa. vapor, por exemplo, teve a questão das estradas de ferro que desbravaram um novo mundo, né? A partir da Inglaterra com os minerais, com o carvão e tal, depois os Estados Unidos e acabou ajudando a civilização a dar um grande salto. É isso que ele se refere. Exatamente. E aí entra também a figura de um outro cientista, né? Que também tem tudo a ver com o dia de hoje, que é Darwin. Né? Porque pela teoria da evolução das espécies. E o que acontece hoje na nossa economia? As empresas que continuarem trabalhando como trabalhavam até 2020 não vão sobreviver. E está vindo aí uma nova leva de empreendedores, de negócios mais inovadores, mais tecnológicos. O Brasil, não vou dizer que foi uma situação boa, né? Mas o Brasil precisava de um choque para as empresas serem mais inovadoras, né, Silvio? E aí, olha só o que acontece hoje em dia, né? Uma pessoa que tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, ela pode contratar colaboradores de São Paulo, Rio de Janeiro, do nosso Nordeste, do nosso Norte do país, ela pode contratar profissionais de fora do país e tudo trabalhar. Depois da pandemia, a gente teve que mexer, a gente teve que trazer algumas pessoas para a nossa equipe, Silvio, eu estava vendo. Eu tenho colaboradores que eu chego a despachar 3, 4 vezes por dia com ele e eu não conheço ele pessoalmente, certo? Já faz quase 1 ano que a gente trabalha junto, não deu para a gente almoçar. Agora eu disse para ele, tia, nós vamos ter que almoçar porque ele mora em Porto Alegre, né? E a sede onde a gente fica ali é em Cachoeirinha, temos uma sede em Porto Alegre. Mas 20 quilômetros, um de distância do outro, no máximo. Exato, e nós não falamos pessoalmente ainda e a gente chega a despachar 3, 4 vezes por dia. Então, imagina que loucura isso, quando que tu poderia falar isso há 1 ano e meio atrás, né? Que tu poderia trabalhar num paradigma diferente. Também as reuniões, elas são hoje, as reuniões online, elas são muito mais rápidas, muito mais enxutas. Eu fico pensando assim, né, Silvio? Poxa, pegar o carro, fazer 10 quilômetros, estacionar e tal, bom, foi uma manhã. Então imagina grandes centros maiores que Porto Alegre, por exemplo, São Paulo, a economia, a velocidade de negócios que traz. Mas é o que acontece? Precisa a empresa passar por uma revolução dessas, de fazer reuniões... Tecnológico também, né? Tecnológico, exatamente, fazer reuniões online, que é diferente, tá? Mas eu te digo assim, eu fui um pouco resistente e hoje eu te digo, eu só quero reunião online. Né? É muito mais rápido, chega a fazer 3, 4, 5 numa tarde. Também é muito cansativo, porque na frente do computador a gente acaba, acho que envelhecendo mais rápido, né, Silvio? Mas são coisas muito, muito maravilhosas, assim, de se trabalhar. Para esse lado aí, Saul, eu sei que nós temos aqui público de todas as faixas etárias, de status social, de conhecimento, de formação e tal, mas naturalmente o jovem, esse jovem que está querendo hoje entrar no mercado de trabalho, eu sempre dou um exemplo meu, assim, na década de 70, eu acumulei, quando eu comecei a trabalhar em 70, 71, eu acumulei profissões e empregos e tal, que acabaram completando 3 carteiras profissionais, de tantos empregos que havia. Né? Hoje nós não temos isso. Hoje
O camarada que consegue uma anotação numa carteira de profissional já é uma grande conquista, mas é um outro tempo. De qualquer maneira, este profissional, ele está precisando uma reciclagem. Aqueles que já estão trabalhando, vieram trabalhando, e aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Que recomendação o professor Saul Sastre, que é especialista nisso aí, pode dar para essas pessoas? Hoje a gente fala na uberização, né? A uberização, o que é? São as novas formas de relações profissionais. Então, nós tivemos a reforma trabalhista, foi possível, então, empresas contratarem empresas para poderem trabalhar. E hoje funciona assim, ó, Silvio. É muito difícil explicar para essa gurizada, né? Então, nas minhas aulas, quando eu vou falar, se eu começo a falar do século passado, o pessoal meio que quer dormir, né? A gente estava num debate, aí eu como aluno, porque eu sou acadêmico de Direito também, né, Silvio? Então, eu como aluno, a professora pediu um relato sobre o movimento Diretas Já, emenda Dante de Oliveira, essas coisas nós vivemos muito presentes, né, na década de 80. É 84, eu acho. Eu não prestei em 88. Não prestei muita atenção na aula, né? E nós estávamos conversando sobre o século passado. É muito difícil explicar como é que era. Mas assim, ó, até 95, quem tinha um curso superior, ele era o cara, ele tinha emprego, ele tinha uma série de vantagens. Era um grande diferencial. Hoje, a graduação, ele é um credencial. Então, a gente pergunta exatamente assim quando tu vai contratar uma pessoa. Tudo bem, eu preciso de um administrador, eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um engenheiro. E então, preciso de um tecnólogo de alguma área específica, em RH, finanças. Eu preciso Conhecimento específico. E preciso que tenha o certificado. Tá? Muito bem. O certificado é uma credencial. Agora, eu quero saber o que tu trouxe de resultado até hoje no teu trabalho. Né? Então, hoje, tu precisa da credencial, é importante estudar, é importante ter uma graduação, sim, tá? Porque senão o mercado, tu acaba não decolando e dando lugares para quem fez a graduação, e às vezes é muito menos competente que aquela pessoa. Então, isso não se discute, mas, em segundo lugar, é o que tu traz, o que tu apresenta de resultado. Então, o que eu daria de dica, né? Eu daria de dica exatamente assim, ó. Se for numa entrevista de emprego, falar exatamente isso. Olha, na empresa tal, eu trabalhei num projeto tal, desenvolvi tal coisa, lá ajudei tal projeto, fiz tal situação. É isso que te credencia o emprego. É isso que se quer. Por exemplo, assim, ó, tu traz uma pessoa de mídia social para a tua empresa, para trabalhar contigo. Bom, quantas leads tu vai gerar? O que tu vai trazer de negócio? O que vai acontecer ali através do teu trabalho? O que tu vai melhorar a empresa? E que sejam assim, ó, Silvio, e aí não é um idealismo exacerbado, mas que seja assim. Essa empresa foi assim até a presença do fulano. Depois que o fulano entrou, a empresa cresceu muito. Nós temos que ser essas pessoas, certo? Essas pessoas que chegam num ponto e mudam a história da empresa por onde eles passam. Essas pessoas, esses talentos, são pessoas impagáveis. Na medida em que ela se transforma, ela transforma o ambiente em que ela circunda, em que ela vive, né? Isso é uma coisa importante mesmo, né? Exatamente. Então, essa é a dica, né, Silvio? Então, tem que ser bom? Tem. Qualidade não se discute, certo? Formação não se discute, se discute resultado. Com certeza. E eu tenho a certeza, aproveitando a presença do Saul aí, que esse tipo de abordagem que o Saul faz nas suas palestras serão muito mais importantes a partir de agora, para conscientizar o trabalhador, né, o recurso humano, o ser humano, o fator humano do trabalho, dessa nova realidade. Também uma situação que ficou muito evidente depois da pandemia, podemos dizer depois, estamos saindo dela, entendo assim. Claro. Nós contratamos as pessoas da cabeça para cima. Né? Então, assim, nós queremos talentos, pensadores, pessoas realmente que dentro da atividade que eles fazem, que eles consigam trazer resultados. Tá certo, cabeça para cima. Então tem que ter, na verdade, tudo é a mente, né? A mente humana é que é a força propulsora das nossas atividades, da nossa vida, afinal. Eu acredito, tá? Então, num segundo semestre muito bom, de bastante crescimento. Claro que não é essas maravilhas, né, Silvio? E assim, nós fizemos uma crise muito grande, Ninguém estava preparado para enfrentar tudo aquilo que nós já enfrentamos nesse último ano e meio. Né? Foi uma novidade para todo mundo, em todas as áreas, na política, na área privada e tudo mais. As reformas
estão avançando no Congresso, né? Infelizmente, a gente muitas vezes acaba perdendo o foco, trazendo situações que não interessam muito para o Brasil. Interessa para aqueles que são contra o país, né? Contra que dê certo as coisas. Exatamente. Então, assim, se nós focarmos naquilo que realmente é importante, baixarmos a cabeça e trabalharmos, nós vamos ter um 2022 muito melhor do que foi até agora. Professor Saul, muito obrigado pela sua presença aqui e tenho certeza que aí você, telespectador que está nessa situação, então gostou muito de ouvir essas coisas. Quer dizer, agora é tocar para frente, se qualificar, que tudo vai dar certo. Obrigado, professor. Obrigado, boa semana. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.